Shalom, shalom, queridos Haverim. Estamos de volta aqui no nosso canal Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo. Agora o quarto vídeo da nossa série Rabinos que Creram. Novamente, trazendo aqui personalidades e essas que vamos compartilhar hoje. Pessoas que tiveram uma experiência com Hashem e com o Messias de maneira muito profunda. Uma delas está viva e hoje tem um trabalho muito importante em Israel. Nós vamos compartilhar aqui sobre a vida, né? Um que já não está mais vivo, ou seja, ele já partiu, já faleceu, Zichrono Libraha, né, de abençoada memória, e o outro ainda está vivo, né, bem atuante em Israel, e tem um trabalho fenomenal que nós vamos mostrar aqui. Então, fique conosco, peço a você que deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, e divulga esse trabalho, divulga esse vídeo, para que outros possam conhecer e saber que o Messias, o verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, ele continua se revelando ao seu povo. Ele continua falando com aqueles que, de uma forma sincera, vão a Hashem, buscar Hashem e perguntar: Hashem, o Messias já veio ou não? Realmente é Yeshua? Não é? Todo aquele que vai buscar a Deus, que vai buscar a Hashem, para saber realmente, Hashem lhe mostra o caminho. Um coração sincero e quebrantado, esse Deus não despreza, esse Deus não rejeita. E tudo aquele que busca, ele encontra, né? E o nosso Mashiach, Yeshua, como ele deixou registrado nas suas palavras, ele é a porta, mas também ele é o caminho. E tudo aquele que com sinceridade busca esse caminho, ele encontra essa porta e tudo se torna muito mais completo. Então vamos lá, vamos ao nosso vídeo de hoje, o quarto dessa série. Tenho certeza que você vai se impressionar com o que você vai ouvir. O Rabino Simcha Perlmutter. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês dois rabinos modernos que reconheceram a Yeshua como Mashiach. A história do rabino Simcha Perlmutter foi um grande problema para o judaísmo tradicional até 1999, quando ele faleceu. E o problema é o fato de que o rabino Simcha, ele ter sido um judeu Ashkenazi, um rabino reconhecido e conceituado até mesmo no meio do ramo mais ortodoxo do judaísmo tradicional, mas que ainda assim reconhecia a Yeshua de Nazaré como o Mashiach do povo judeu. O rabino Perlmutter foi formado em direito pela Universidade de Boston e era um judeu religioso de Miami, na Flórida, que lutava contra o nome de Jesus, contra missionários cristãos que desejavam converter judeus ao cristianismo. Quando, em 1964, em conversa com outros rabinos, o rabino Perlmutter ficou sem chão ao ser instruído por ele sobre Yeshua. Em seu testemunho, ele diz: Eu estava falando com rabinos ortodoxos que gentilmente me guiaram para passagens que deixaram isso tão claro para mim. E em 1967, inspirado por algumas ideias do falecido rabino Shlomo Kalbar, ele e sua família e discípulos fizeram aliar para Israel. E no final de 1968, eles se estabeleceram com o apoio do general Yeshayahu Gavish, comandante regional do sul das Forças de Defesa de Israel, Tzahal, em uma base militar deserta no Aravá e criaram uma pequena comunidade ortodoxa chamada de Ir Ovot. Vários anos depois, eles receberam o reconhecimento oficial do Estado de Israel por seu assentamento. A situação de Ir Ovot era frágil desde o início e a dificuldade econômica havia os alcançado. O rabino Perlmutter enfrentou diversos problemas financeiros, políticos e familiares, mas o pior deles foi quando, no meio da crise, sua esposa Yehudit partiu com seus 5 filhos e com outras famílias. Exigindo o get, o divórcio, ela recorreu ao Tribunal Rabínico de Beersheba, alegando que Perlmutter pregava o cristianismo sob disfarce de um judeu ortodoxo. Como resultado, ele foi declarado um homem perigoso pela comunidade ortodoxa. Um tribunal de justiça da comunidade emitiu uma severa advertência a cada um dos filhos de Israel para que não
pusesse os pés naquele lugar. Foi por esse tempo que o rabino Simcha Perlmutter começou a gravar vídeos explicando sua situação. Ele perdeu a esposa, a custódia dos filhos, a posição de rabino na comunidade judaica. Tinha sido acusado de ensinar o cristianismo apenas por reconhecer a Rabbeinu Yeshua como Mashiach. Em seus vídeos, ele enfatizou várias vezes: não sou cristão. Nunca pensei ou precisei me converter ao cristianismo. O que ouvi sobre Yeshua, ouvi da boca de outros rabinos. Não me importunes em escrever-me ou ligar-me sobre conversão ao cristianismo, é inútil, não o farei. Eu não posso ser um de vocês, mas o Eterno tem ordenado que muitos de vocês venham a ser um de nós. Rabi Simcha Perlmutter sofreu bastante por acreditar que Yeshua é o Mashiach tão aguardado pelo povo judeu. Mas ele não abandonou sua fé. Ele publicou um livro chamado Nas Tendas de Shem, em que escreve sobre o papel que Rabbeinu Yeshua tem na restauração de Israel e no fim dos dias. O rabino Simcha Perlmutter deixou esse mundo em 1999, mas seu trabalho, seu legado, que incansavelmente buscou aproximar a todos os judeus da Torá e do Mashiach Yeshua, ainda nos impressiona. Suas palavras ainda podem ser ouvidas desde o deserto do Aravá, e muitos perdidos encontraram a luz do Mashiach Yeshua através de suas orientações. Que história especial! O rabino Simcha Perlmutter. E é lamentável porque quando histórias como esta vêm a público, quando rabinos como este reconhecem Yeshua, muitas pessoas, mesmo dentro do judaísmo tradicional, vai dizer que não, ele se converteu ao catolicismo, não, isso era mentira, ele se tornou um herege, ele era cristão desde sempre, ele mentiu, ele enganou o povo judeu. Ou seja, é sempre uma desculpa para poder tirar o fato, apagar ou encobrir o fato de que um rabino ortodoxo que teve história, junto com outras pessoas, criaram uma comunidade, Ir Ovot em Israel, tiveram apoio do governo. Ele teve um contato com outros rabinos, veja isso. Aqui nós estamos falando dele porque ele se expôs e publicamente sua história veio a ser conhecida. Mas o que ele aprendeu sobre Yeshua foi com outros rabinos que não quiseram se expor. Naturalmente, ficaram ocultos e estão ocultos eles e os seus discípulos até o dia de hoje. Então, é mais um na lista dessas testemunhas de Yeshua, o Messias de Israel. Um rabino, um judeu, que conheceu Yeshua, que reconheceu Yeshua como o Messias de Israel, o verdadeiro, mas não deixou o seu judaísmo, não deixou de ser judeu, não deixou de ser rabino, embora um Beit Din tirou a sua credencial, o seu crédito na comunidade como rabino. Mas continuou sendo um rabino, continuou sendo um judeu. Ainda disse publicamente que não ia participar do cristianismo, que deixassem essa ideia, parassem de buscar a ele para isso. Mas ele entendeu da parte de Hashem que muitos que estavam no judaísmo viriam também a ser, e muitos do cristianismo viriam a ser também, fazer uma teshuvá para o judaísmo. Bom, queridos, esse é o rabino Simcha Perlmutter. Vamos agora a um outro rabino muito especial que está vivo e tem efetuado um trabalho muito, muito importante em Israel. Você vai conhecer a história dele agora. O rabino Ariel Cohen Alioro. Vocês já ouviram falar do rabino Ariel Cohen, um mestre cabalista de Jerusalém, descendente de sacerdotes da linhagem de Aharon? Tem muitos vídeos dele aqui no YouTube falando sobre Yeshua. Ariel é um rabino emérito, o que significa que ele não foi oficialmente ordenado por uma instituição rabínica. E pense no seguinte exemplo: que título de autoridade uma instituição de ensino médio poderia dar a alguém que já atua como doutor e professor de universidades? Rabi Ariel é um Cohen, um aluno versado e diligente de um dos maiores rabinos da atualidade, que dominou a disciplina de seu mestre e nos traz agora seu trabalho inovador. Uma contribuição essencial para a redenção de Israel e do mundo inteiro.
Ele é o presidente da instituição Facing Each Other, Judaísmo e Cristianismo encarando um ao outro, que tem como finalidade reconectar Yeshua ao judaísmo e ao povo judeu. Ariel Cohen Alioro, um judeu ortodoxo racídico de Jerusalém, é um dos principais especialistas em códigos da Bíblia hoje. Ele não só acredita que Rabbeinu Yeshua de Nazaré seja o Mashiach prometido ao povo judeu, como também que ele foi injustamente condenado e morto por seus antepassados. Os sacerdotes corruptos da época do Segundo Templo, ávidos pelo poder e riqueza, e que se sentiam confortáveis com os favores concedidos pelas autoridades romanas da época. Aos 28 anos, durante uma visita à cidade de Nova York, na casa Chabad, e com o Lubavitch Rebbe, Ariel Cohen experimentou pela primeira vez a fé judaico-ortodoxa, fez teshuvá e tornou-se religioso. De volta a Jerusalém, ele conheceu o seu professor, um dos maiores e mais respeitados rabinos de Israel, com quem estudou Torá, Hassidut, Gimátria, plantando as sementes para a futura carreira que ele desempenharia. Hoje, após 33 anos de intensa e dedicada pesquisa e análise da Torá, da tradição judaica e da Cabalá, Ariel Cohen pode ser uma porta de entrada para a aceitação legal de Rabbeinu Yeshua de Nazaré de volta ao judaísmo. E para viabilizar isso, Rabi Ariel conta com o apoio e ajuda de seu rabino, que é ninguém menos do que o rabino Yitzhak Ginsburg. Foi isso mesmo que vocês ouviram. O rabino Yitzhak Ginsburg é o presidente da instituição Galenai, uma das maiores autoridades judaicas da atualidade em Israel e no mundo. Há um diálogo contínuo entre Ariel Cohen e o rabino Ginsburg sobre Yeshua. Como sabemos, Rabbeinu Yeshua foi vendido para as nações por 30 moedas de prata. E o objetivo da iniciativa de Rabi Ariel é corrigir esse julgamento parcial e injusto, remover o tabu colocado em seu nome e redimir oficialmente Yeshua de volta ao povo judeu. Este ato será seguido pela organização de um novo julgamento público para Rabbeinu Yeshua diante de uma corte rabínica. E nesse contexto, Rabi Ariel está comprometido em atuar como advogado particular em nome de Yeshua. Respondendo às falsas alegações levantadas contra ele, hoje a organização de Ariel Cohen em Israel está buscando apoio e reconhecimento mundial para provar ao seu rabino que a hora chegou. A geração está pronta e as nações estão unidas em seu desejo pela verdade e para o retorno de Yeshua a Israel. É importante ressaltar que essa iniciativa de reconciliação de Yeshua com o nosso povo é um movimento de 100% judaico ortodoxo. Não tem ligação com nenhuma corrente cristã, nem messiânica ou com as agendas missionárias dessas denominações. Não tem a intenção de mudar nada na tradição judaica, mas apenas oferecer esclarecimentos baseados na Torá para o retorno legal de Yeshua ao seu devido lugar. Atualmente, temos visto muitos rabinos simpáticos a essa causa, rabinos que passaram a enxergar a Yeshua não como um estranho, mas como também um irmão. Infelizmente, a atitude da comunidade judaica de perseguir, desprezar e expulsar judeus que acreditam que Rabi Yeshua seja o Mashiach levou a muitos rabinos a não se manifestar sua crença em Yeshua publicamente. Sim, alguns por medo de perder sua alta posição na sociedade judaica, outros por causa da segurança de suas famílias, mas muitos deles porque compreenderam que seus testemunhos e ensinos são mais valiosos dentro do judaísmo do que se fossem expulsos, considerados como traidores. Eles continuam ensinando os mesmos princípios e ensinos que aprenderam de Rabbeinu Yeshua de Nazaré e dos seus primeiros discípulos de forma oculta, de forma interna. Muitos deles levaram esse segredo para o túmulo. Alguns revelaram sua crença para a pequena parcela de discípulos mais chegados. E já outros pediram que esse segredo sobre eles fosse revelado somente depois da sua morte. Que história! Né? Mais outra história que traz para a gente uma alegria muito grande. E o rabino Ariel Cohen Alioro, que está vivo e está fazendo esse trabalho fenomenal. Né? Ou seja, está disposto a ser o advogado de Yeshua num novo julgamento.
sendo ele um judeu ortodoxo, um rabino emérito, mas que tem feito um papel de testemunhar sobre Yeshua como judeu e como Mashiach, né, como príncipe de Israel, tem sido fenomenal. Nós vamos a outra história aqui de um outro rabino que também não está vivo, ele também já partiu, né, ele já faleceu, mas esse aqui também outros tentam levantar acusações dizendo que era mentira, que era falso, que foi dito sobre ele, mas a verdade é que o que ele trouxe, que foi notificado pela mídia, e que também, ainda hoje em Israel, seus discípulos continuam mantendo seus ensinos, também vai fazer uma diferença no que você sabe sobre a vida deles, sobre o judaísmo e sobre rabinos que creram em Yeshua. Vamos a mais essa história. Como foi o caso do Rabino Kaduri, que deixou um bilhete aos seus alunos contendo o nome do Mashiach para ser aberto apenas após a sua morte. Ele faleceu recentemente em 2006 e, por surpresa de muitos, o nome do Mashiach codificado em seu bilhete era Yeshua, ou melhor, Yehoshua, da forma original. Seus discípulos tentaram arrumar diversas explicações para desvincular o nome deixado por seu rabino no bilhete ao do personagem histórico Yehoshua de Nazaré. Outros alegaram que o bilhete era falso, mas isso nunca pôde ser provado. Queridos, veja o Rabino Yitzhak Kaduri, não vamos falar muito sobre ele. O que tem mais de história sobre ele é que ele era uma pessoa muito influente, uma pessoa, um rabino que muitas autoridades de Israel vinham consultar com ele. Era um rabino que fazia bênçãos e orações pelas pessoas, as pessoas recebiam também respostas às suas orações, suas tefilot. E ele, por um bom tempo, começou a ensinar e dizer que estava tendo visões, experiências com o Messias, mas até então não dizia o nome do Messias. E chegou um tempo que ele disse que o Messias falou para ele, revelou para ele o seu próprio nome. E então ele fez o que nós vimos aqui, de deixar um bilhete com o nome do Messias, claro, codificado em uma frase, as iniciais, isso nós chamamos de notaricon, onde as iniciais de uma frase formam uma palavra. E ali, depois de um ano após a sua morte, aquele bilhete poderia ser lido. E ali foi uma coisa pública, então se tornou uma expectativa, e depois de um ano estava lá, todos querendo saber qual era o nome do Mashiach, junto com a mídia. E então, quando se abriu e leu, aquelas iniciais do notaricon formava o nome Yehoshua, que é a forma inteira do nome Yeshua. Como vocês viram, muitos tentaram descredibilizar esse nome, tratando de uma outra pessoa, ou que ele estava variando a mente, já estava muito idoso. Isso tudo para apagar a possibilidade de que ele estivesse acreditando falando em Yeshua. Mas a verdade é que ele deixou também um legado. Há muitos outros judeus em Israel que creem em Yeshua porque aprenderam com o Rabino Yitzhak Kaduri. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Mais uma vez eu peço a você que deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e contribua com esse vídeo compartilhando com outras pessoas. Mais e mais pessoas precisam saber que sim, o Messias de Israel, Yeshua, tem se revelado ao seu povo, ao povo de Israel. E por mais que as comunidades não entendam, por mais que as comunidades persigam aqueles que creem, nós sabemos que todo o povo judeu anseia pela vinda do Messias. E que, lamentavelmente, os erros históricos causaram uma depreciação na figura de Yeshua de Nazaré. Mas ele tem dado a prova de sua messianidade e de que ele é o verdadeiro, se revelando a outros rabinos, líderes do povo judeu. Bom, vamos terminando esse vídeo por aqui e que o Eterno vos abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.